Nessa aula, vamos reconhecer as medidas descritivas básicas, aplicar essas medidas de acordo com a utilização exigida e também vamos analisar e interpretar os procedimentos e fórmulas utilizados nas medidas descritivas, diferenciando cada um deles. Na maior parte das vezes em que os dados estatísticos são analisados, procuramos obter um valor para representar um conjunto de dados. Esse valor deve sintetizar da melhor maneira possível o comportamento do conjunto do qual ele é originário. Com isso, a estatística descritiva visa descrever os dados disponíveis da forma mais completa possível, sem, no entanto, preocupar-se em tirar conclusões sobre um conjunto maior de dados. As medidas descritivas fazem parte da estatística descritiva. Elas indicam os valores em torno dos quais ocorre a maior concentração do fenômeno qualitativo em estudo. As medidas descritivas básicas mais importantes são as de posição, dispersão ou variabilidade, momentos e assimetria. As medidas de posição dividem-se em medidas de tendência central ou promédias, na qual verifica-se uma tendência dos dados observados a se agruparem em torno de valores centrais e separatrizes. As medidas de tendência central mais utilizadas são média aritmética, moda e mediana. Outras promédias menos usadas são as médias geométrica, harmônica, quadrática, cúbica e biquadrática. As outras medidas de posição são as separatrizes, que englobam a própria mediana, os décis, os quartis e os percentes. Na utilização de dados numéricos, observa-se uma tendência destes em se agruparem em torno de um valor central, indicando que este é a característica dos dados em que o mesmo pode ser usado para descrevê-los e representá-los. As medidas de tendência central são insuficientes para descrever adequadamente uma amostra, pois é necessário também descrever em que medida os dados de observações estão agrupados ao redor da média. Média aritmética. Essa média é simbolizada por x barra, no caso de amostra, e μ para população. Esta é a medida de tendência central mais utilizada para descrever um conjunto de dados. Há dois tipos de média aritmética, a simples e a ponderada. A média aritmética simples é a mais utilizada no nosso dia a dia. Ela é obtida dividindo-se a soma das observações pelo número delas. É um quociente geralmente representado pelo símbolo x barra. Se tivermos uma série de n valores de uma variável x, a média aritmética simples será determinada pela expressão x barra é igual a x1 mais x2 mais x3 até xn sobre n, que é o número de amostras. Média aritmética ponderada. Para essa média, consideramos uma coleção formada por números x1, x2, x3, x4 até xn, de forma que cada um esteja sujeito a um peso. Tá? Um peso aqui é como se fosse uma nota, é um sinônimo de ponderação, que é respectivamente indicado por P1 como sendo o peso de x1, P2 como sendo o peso de x2, até Pn, que é o peso de xn. A média aritmética ponderada desses n números é a soma dos produtos de cada um multiplicado por seus respectivos pesos, dividida pela soma dos pesos. Isso é, x1 vezes P1 mais x2 vezes P2 até xn vezes Pn sobre P1 mais P2 mais P3 até o Pn. Vamos ver alguns exemplos da média aritmética. Um aluno tirou as notas 5, 6, 7, 9 e 10 em 4 provas. A sua média será 5 mais 7 mais 9 mais 10 dividido por 4. Teremos a média igual a 7,75. Na média ponderada temos o seguinte exemplo. Um aluno fez um teste, esse teste tem um peso 1, e uma prova que tem um peso 2. Tirando 10 no teste e 4 na prova, a sua média ponderada será 10 vezes 1 mais 4 vezes 2 sobre 1 mais 2, que é igual a 6. Moda. Em estatística, a moda é uma das medidas de tendência central de um conjunto de dados, assim como a média e a mediana. Ela pode ser definida em moda amostral ou populacional. Por enquanto abordaremos apenas a moda amostral. A moda amostral de um conjunto de dados trata do valor que ocorre com maior frequência ou o valor mais comum em um conjunto de dados.
Moda é especialmente útil quando os valores ou as observações não são numéricos, casos em que a média e a mediana não podem ser definidas. Por exemplo, a moda da amostra maçã, banana, laranja, 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 pêssego. A moda aqui é laranja, que é o elemento que mais se repete. Moda amostral não é necessariamente única como média ou mediana. Amostras que possuem uma moda são chamadas unimodais. Por exemplo, a amostra 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7 tem moda 5. Amostras que possuem duas modas são chamadas bimodais. Por exemplo, a amostra 1, 2, 3, 5, 5, 6, 6 tem modas 5 e 6. Amostras que possuem várias modas são chamadas de multimodais. Por exemplo, a amostra 1, 2, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 7. Nesse caso, temos as modas 5, 6 e 7. E amostras que não possuem modas são chamadas amodais. Por exemplo, a amostra 1, 3, 2, 5, 7 e 6. Não tem moda nenhuma. Mediana. Mediana é o valor que separa a metade maior e a metade menor de uma amostra. Em termos mais simples, mediana pode ser o valor do meio de um conjunto de dados. No conjunto de dados 1, 3, 3, 6, 7, 8, 9, por exemplo, a mediana é 6. Se houver um número par de observações, não há um único valor do meio. Então, nesse caso, a mediana ela é definida como a média dos dois valores do meio. No conjunto de dados 3, 5, 7, 9, a mediana é 5 mais 7 dividido por 2, que é igual a 6. A vantagem da mediana em relação à média é que a mediana pode dar uma ideia melhor de um valor típico, porque não é tão distorcida por valores extremamente altos ou baixos. Em estudos estatísticos sobre renda familiar, por exemplo, a média ela pode ser distorcida por um pequeno número de valores extremamente altos ou baixos. Separatrizes. Além das medidas de posição que estudamos, há outras que, consideradas individualmente, não são medidas de tendência central, mas estão ligadas à mediana, por sua característica de separar a série em partes, as quais apresentam o mesmo número de valores. As medidas quartis, décis e percentes são, juntamente com a mediana, conhecidas pelo nome genérico de separatrizes. Na estatística descritiva, um quartil é qualquer um dos três valores que divide o conjunto ordenado de dados em 4 partes iguais. E assim, cada parte representa 1/4 da amostra. Dessa forma, no caso de uma amostra ordenada, o primeiro quartil, designado por Q1/4, é chamado de quartil inferior, é o valor aos 25% da amostra ordenada. O segundo quartil, designado por Q2/4, é exatamente a mediana, é o valor até o qual se encontra 50% da amostra ordenada. O terceiro quartil é o quartil superior, representa o valor a partir do qual se encontram 25% dos valores mais elevados. É o valor aos 75% da amostra ordenada. A diferença entre os quartis superior e inferior chama-se amplitude interquartil. Exemplos. No exemplo 1 temos a amostra 6, 47, 49, 15, 42, 41, 7, 39, 43, 40, 36. Se ordenarmos ela, temos 6, 7, 15, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 49. Nesse caso aqui, os quartis são o Q1 é 15, o Q2 40 e o Q3 43. No exemplo 2, temos a amostra ordenada 7, 15, 37, 39, 40 e 41. Nesse caso, os quartis são Q1 é 15, o quartil 2, que é mediana, a mesma coisa, é 36 mais 39 sobre 2, porque são os dois elementos do meio, isso dá um total de 37,5, e o terceiro quartil é 40. Cálculo dos quartis. Vamos ver agora como é que a gente pode fazer para calcular os quartis que acabamos de ver. Considere n como sendo a quantidade de números no conjunto de dados. Assim, o Q1 vai receber o arredondamento de 0,25 vezes n mais 1. Então, Q1 vai receber o resultado arredondado dessa expressão. Em Q2, se n for par, Q2 vai receber a média dos itens na posição n sobre 2 e n sobre 2 mais 1. Se n for ímpar,
Q2 vai receber o item na posição n mais 1 sobre 2. E Q3 vai receber o arredondamento da expressão 0,75 vezes n mais 1. Desses são valores que dividem a série em 10 partes iguais, de tal forma que cada intervalo do décimo contenha 10% dos elementos coletados. Assim, para dados não agrupados, o cálculo das posições dos décimos usaremos o seguinte: D1, que corresponde à posição 1, será n mais 1 sobre 10. D2, que corresponde à posição 2, será 2 vezes n mais 1 sobre 10. E assim por diante. D5 é igual a 5 vezes n mais 1 sobre 10 e até o D9, que é a última posição, a posição 9, que é igual a 9 vezes n mais 1 sobre 10. Vamos considerar o exemplo das notas de um curso de computação. Por meio das fórmulas que vimos para o cálculo dos décimos, temos que o primeiro décimo é a posição 3, portanto de valor 56,7, o segundo décimo é na posição 5, com um valor de 60,2 e assim por diante. Porcentes ou cents. Em estatística descritiva, os percentes são medidas que dividem a amostra ordenada por ordem crescente dos dados em 100 partes, cada uma com uma porcentagem de dados aproximadamente igual. Podemos relacionar os cents com outras medidas. Por exemplo, o percento 50 é igual à mediana, o percento 25 é igual ao quart 1 e o percento 75 é igual ao quart 3. Para o cálculo dos percentes, fazemos o seguinte: o percento 1 recebe n mais 1 sobre 100 e o percento 2, 2 vezes n mais 1 sobre 100 e assim por diante. No P50, no percento 50, temos 50 vezes n mais 1 sobre 100 e até o percento 99, que é igual a 99 vezes n mais 1 sobre 10. Para o nosso exemplo, vamos considerar a seguinte amostra. Para essa amostra, o resultado do cálculo de 3 percentes são o percento 10 é igual a 3, o P20 é igual a 50 e o percento 90 é igual ao 23. Tudo isso pode ser obtido utilizando aquelas formulinhas que a gente acabou de ver. Medidas de dispersão ou de variabilidade. Essas são medidas utilizadas para medir o grau de variabilidade ou dispersão dos valores observados em torno da média aritmética. Elas servem para medir a representatividade da média e proporcionar o conhecimento do nível de homogeneidade ou heterogeneidade dentro de cada grupo analisado. A dispersão, ela representa um dos mais importantes grupos de medidas da estatística. Para o conhecimento pleno e adequado de uma série ou de uma distribuição de frequências, é necessário determinar não apenas a posição central dos valores através das medidas de posição, mas é preciso conhecer o real grau de afastamento de um conjunto de números em relação à sua média. As principais medidas de dispersão são variância, que a gente vai chamar de S ao quadrado, e desvio padrão, que é essa letrinha grega aqui, o sigma. As medidas de tendência central são insuficientes para descrever adequadamente uma amostra. É necessário também descrever em que medida os dados de observações estão agrupados ao redor da média. A variância, a S ao quadrado, que a gente vai chamar aqui, mede a dispersão dos dados de observações de uma amostra em relação à respectiva média. Ela relaciona os desvios em torno da média, isto é a média aritmética dos quadrados dos desvios. Desse modo, define-se a variância como S ao quadrado é igual a 1 sobre n menos 1 vezes o somatório de toda a amostra xi menos a média. Isso tudo entre parênteses ao quadrado, onde i varia de 1 a n. Então vai ter a soma desses n termos com xi menos x barra entre parênteses ao quadrado. A partir do resultado do cálculo da variância, temos a noção de quando os dados da amostra estão distantes da média. Uma baixa variância indica que os dados tendem a estar próximos da média, e isso dá uma qualidade boa para a nossa média. Desvio padrão. Simplesmente S, ou sigma, assim como a variância, indica uma medida de dispersão dos dados em torno da média amostral. O desvio padrão amostral ele é a raiz quadrada da variância amostral correspondente, de modo a ser uma medida de dispersão que seja um número não negativo
e que use a mesma unidade de medida dos dados fornecidos. Além de expressar a variabilidade da população, o desvio padrão também é comumente usado para medir a confiança em cálculos estatísticos e geralmente permite sintetizar os resultados de uma experiência repetida várias vezes. Assim como na variância, um grande desvio padrão indica que os pontos dos dados estão espalhados longe da média e um pequeno desvio padrão indica que os pontos dos dados estão agrupados perto da média.